declarar teu nome, Jesus, sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Eu vou declarar teu nome, Jesus, até toda corrente se quebrar. Em ti há esperança e liberdade. Eu clamo, Jesus. Olá, tudo bom? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e que a graça, a maravilhosa graça do nosso amado Jesus Cristo e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre sua família, hoje e sempre. Meu nome é o pastor Leandro, sou pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Ibirá, no interior de São Paulo, e eu estou novamente gravando essa mensagem para deixar no nosso canal do YouTube, até mesmo para aqueles que faltaram os nossos cultos e que estão se preparando para o batismo. E essa série de mensagens temáticas que estamos gravando, ela se baseia nessas lições aqui, que é uma lição de iniciante mesmo, para quem acabou de se converter e está se preparando para o batismo, que é essa lição muito boa, Começando a Vida Cristã, volume 1, e eu estou utilizando a volume 2 também, justamente para trazer assuntos como princípios da fé cristã, não somente para a turma de batismo da nossa igreja, mas também para a igreja no geral, e trazer os assuntos de fundamentos básicos da nossa fé cristã, e isso é muito bom. Hoje, seguindo aqui a sequência, nós vamos falar sobre o tema que até coloquei na imagem, quero colocá-la de volta aqui para você ver, né? Essa imagem, ela tem aí, coloquei até uma música de fundo, uma música muito linda aí, Clamo a Jesus, e essa imagem vai mostrar para você o tema de nossa mensagem de hoje, os 7 Eu Sou de Cristo. Essa mensagem talvez já esteja até muito gravada, muito pregada, e realmente vale a pena a gente voltar e mostrar quem é Jesus na nossa vida, qual foi a missão dele, quem ele é, o que as Escrituras falam sobre ele, e essa é a nossa proposta aqui em apenas alguns minutos, tá bom? Prometo ser breve com você, que você esteja atento, e vamos falar rapidinho sobre os 7 Eu Sou de Jesus. Mas antes, eu quero começar com um texto base nesse tema dessa mensagem. E o texto base que eu quero trazer para você está lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 56 ao 58. Jesus ali interagindo não somente junto com os seus discípulos, mas também com muitas pessoas ali ao redor, principalmente ali os fariseus, os mestres da lei. Então Jesus está ali em um diálogo com eles, e Jesus ali vai falar o seguinte: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. É claro que quando Jesus falou isso, os líderes ali, os mestres, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, porque Jesus está fazendo uma referência àquele texto lá de Êxodo capítulo 3, quando Moisés ele se encontra com Deus naquela sarça que se queimava, mas não se consumia.
E Deus está chamando Moisés ali para uma grande missão, que era libertar o povo do Egito, do cativeiro do Egito ali, mais de 430 anos. Bom, quando Moisés está falando com Deus e quando Deus dá essa mensagem, essa missão, Moisés então diz, mas eu estarei indo ao povo, ao seu povo, e eles perguntarão quem me enviou, qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Então Deus ele diz ali, nas traduções que temos em português, Deus diz ali, eu sou o que sou, diga aos líderes que eu sou te enviou. No hebraico, e aqui agora uma questão mais teológica, mais de informação para você, não estou dizendo que as traduções estão erradas, não altera o sentido no final, mas no hebraico não existe a conjugação do verbo ser e estar no presente. Então, dizer que eu sou o que sou não seria a tradução literal do texto de hebraico lá em Êxodo 3. A tradução correta seria eu serei o que serei. Né? E é bacana de ver, porque Deus está dizendo assim, eu serei contigo aonde você for, eu serei o que você precisar na hora que você precisar. Isso é uma palavra de Deus para você também. É Deus dizendo, eu serei para você a sua salvação, se você crer. Eu serei para você a sua fonte de águas vivas, se você assim crer e confiar nele. Eu serei a sua segurança, eu serei o seu bom pastor, eu serei a sua vida, a sua força. Deus é maravilhoso, confie nele, acredite nas suas palavras e que ele seja para você tudo aquilo que a palavra diz que ele será na minha vida e na sua vida. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então, Jesus, quando ele, junto com os líderes, e ele diz, eu sou o que sou, o eu sou, né? Esse eu sou, os líderes entenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus, que ele era o próprio Deus. E eu quero dizer que Jesus, ele justamente é o que ele diz ser. Jesus não é um bom professor. Jesus não é simplesmente um profeta. Ele não simplesmente foi um líder religioso. Jesus é muito, infinitamente mais do que isso. Jesus é Deus, guarde isso. Jesus é Deus. E é essa proposta que o evangelista, que o evangelho de João traz. Ele vai tentar nos responder essas perguntas. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E novamente eu digo para você, Jesus é Deus. E aí nós vamos responder por que ele disse que era o eu sou. E aí nós citamos aí o texto lá de Êxodo 3. E aí eu vou dizer para você que o evangelho de João lhe apresenta Jesus como Deus e nos mostra os 7 eu sou de Jesus. Os 7 eu sou de Jesus. Vamos lá para o primeiro? O primeiro eu sou de Jesus é quando ele diz que ele é o pão da vida. Né? Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Versículo 35. Isso quer dizer, Jesus está dizendo que ele é a nossa satisfação de vida, ele é o nosso alimento principal. Né? Jesus novamente fazendo referência lá ao Antigo Testamento, que quando o povo está caminhando no deserto, Deus enviava um maná dos céus para o povo e alimentava-os todos os dias. O povo não passava fome, porque Deus os alimentava com o maná. Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando ele disse, eu sou o pão da vida, isso mostra que se você crer e se você confiar a sua vida a ele, ele sendo o seu Senhor e Salvador, ele também será o pão da vida para você e para a sua família. E quando ele é o nosso pão da vida, isso quer dizer, nele eu tenho total, vou repetir para você, eu tenho total satisfação. Eu sou satisfeito em Jesus. Eu sou completamente satisfeito nele. A minha felicidade, a minha alegria, ela não se baseia no seu centro, nas circunstâncias da vida.
É claro que eu me entristeço quando algo ruim acontece. Eu me entristeço quando eu perco um ente querido. Eu fico triste, sim, porque eu sou humano. E você também. Eu me alegro com o nascimento de uma criança, de um filho. Eu me alegro com algo bom que acontece. São circunstâncias que, sim, nos deixam alegres ou felizes, mas a minha vida, ela é regida por Jesus Cristo, que satisfaz e que sobressai a qualquer circunstância na minha vida. A minha plena fonte de alegria não está simplesmente no nascimento de um filho ou em algo muito bom que aconteça, mas está em Jesus e completamente em Jesus, porque Ele é o pão da vida para mim e Ele deve ser o pão da vida para você também. Esse é o primeiro eu sou de Jesus. Vamos para o segundo? O segundo eu sou de Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Ele vai dizer assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Que maravilhoso! Jesus traz entendimento, clareza e confiança para nossas vidas. Ele é a luz do mundo. Quem anda na luz anda em confiança. Quem anda na luz anda também sem medo. Lá no lá na carta do mesmo apóstolo de João, João escreveu o Evangelho de João e ele também escreveu as cartas, que é a primeira, a segunda e terceira carta de João à igreja. Lá na primeira carta de João, ele vai dizer que o perfeito amor lança fora todo o medo. Isso é maravilhoso, que quando Jesus ele é a luz do mundo e ele sendo a minha luz, a luz da minha vida, eu ando com confiança, eu ando com clareza, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito bem definido, eu vivo para Ele e completamente para Ele com confiança, com uma missão, sei para onde eu vou, porque Ele me disse o destino final, que é os céus, através desse caminho maravilhoso que é a vida de Jesus. Então, Ele é o caminho, e eu trilhando nesse caminho, eu ando na luz, que é Ele mesmo. E nisso eu ando confiante, com clareza, entendimento e ando sem medo. Há quantas pessoas aí fora que vivem uma vida temerosa, medo do amanhã, medo do futuro, medo do presente, medo até mesmo do passado que atormenta e aterroriza pessoas, travando o presente e comprometendo o futuro. Deus não quer que você viva no medo. Deus quer que você viva na luz e a luz traz para você clareza. Ele elimina o medo, que Jesus seja a luz para a sua vida. Como ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Esse aí é um dos eu sou de Jesus. O segundo, vamos para o terceiro. O terceiro eu sou de Jesus é quando ele diz lá em João, capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim: sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Jesus é o único acesso para a salvação de sua alma. Jesus é o único que pode te salvar. Me desculpe, mas não é sua moralidade, não é porque você faz caridade, coisas boas, apesar que isso é muito bom. Se você conhece Jesus, ele te inspira, ele te motiva a fazer isso mesmo. Mas não é pelo que eu faço que terei acesso aos céus. Não é porque sou bom, ou porque falo a verdade, ou porque pago os meus impostos, ou porque ajudo aos necessitados. Não é por causa disso. Não é por causa de nenhuma outra pessoa que já morreu, ou que está vivo, ou não sei o que mais. Não é através de ninguém a não ser Jesus. Ele é a porta. Isso quer dizer, ele é o único acesso aos céus. Ele é o único acesso que você precisa passar para que você venha a viver uma vida eterna com Deus para todos, sempre, não somente você, mas toda a sua família. Então passe por essa porta, porque ele mesmo disse, ele é a porta e nele você tem liberdade. Isso é maravilhoso, bênção de Deus. Vamos para
o outro eu sou de Jesus, é quando ele vai falar lá no quarto eu sou, lá no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 ao 15, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Jesus cuida e protege você, amém? Jesus, ele também é o nosso bom pastor. Quando a gente olha para o Salmos 23 e vê que o bom pastor, ele supre a nossa vida, ele nos leva a águas tranquilas, ele nos leva a pastos verdejantes, quer dizer, comida fresca, ele nos protege do perigo, ele nos corrige quando precisa, ele nos resgata quando nos desviamos, ele é o nosso bom pastor. Ele, poderíamos dizer aqui que ele também é o nosso Abba, é o nosso Pai, é aquele que nos ama, que cuida, que nos ensina a sermos maduros, que nos prepara para a vida e para a missão, e que nos ama, que nos protege do perigo, e que nos ensina e que nos exorta se estamos caminhando de uma forma errada, mas com amor. Ele é o nosso bom pastor, ele é o nosso Pai, isso é maravilhoso. O outro, eu sou de Jesus, o quinto, é quando ele diz lá em João 11, 25, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Diz assim o texto, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Lindo, Jesus é a nossa única esperança. Queridos, a nossa vida é muito breve. Você olha para os noticiários, Covid, graças a Deus passou a pandemia, mas ainda é perigosa e ela mata pessoas, não somente como o Covid, o câncer, tantas outras doenças. E você vê a fome no mundo, você vê a violência, as guerras, tantas coisas que nos prejudicam, tantas coisas que trazem sofrimento. Eu quero dizer para você, Deus não está ausente. Deus está contemplando e vendo tudo isso. E ele se entristece porque isso não é obra das mãos de Deus. Isso é obra da maldade humana. O pecado faz isso. O pecado afasta as pessoas de Deus e afastando as pessoas de Deus, que é a fonte da vida, a fonte do amor, gera no coração das pessoas egoísmo, orgulho, ganância, violência, trazendo morte, tristeza, sofrimento. Não é Deus que fez isso, mas sim o pecado humano. E Deus prometeu que no final dessa história, porque a história ainda não acabou, o final dessa história há de ser concluída quando Deus diz, lá na sua palavra, no Apocalipse, quando ele diz, eis que eu farei nova todas as coisas, novos céus e nova terra, e nesse lugar não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque todas essas coisas terão passado, e eis que tudo se fará novo, aleluia. Jesus é a ressurreição e a vida. Da mesma forma que Jesus precisou passar pela morte, ele sofreu, ele conheceu o sofrimento humano, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser zombado, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é ser morto. Mas como ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou em glória, ele nos garantiu que se crermos nele, da mesma forma que um dia eu e você passaremos pelo nosso último inimigo, que é a morte, mas ele prometeu que se crermos nele, vivenciar com ele, nós também ressuscitaremos. Ressuscitaremos porque ele nos prometeu. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim viverá. Aleluia!
Ele é a ressurreição e a vida. Que Ele seja também a ressurreição e a vida para você. Vamos lá, caminhando. No sexto eu sou de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso mostra que Jesus, ele é absoluto. Nessa geração relativista, onde tudo é relativo, onde todo mundo gosta de dizer que cada um tem uma verdade, ok, isso parece muito legal como uma questão de respeito, mas a verdade é que Jesus, quando diz eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele é um caminho. Veja o verbo, veja aí no caso, veja o pronome indefinido. Ele não está dizendo que ele é um caminho, como se fosse mais um entre tantos. Ele está dizendo que ele é o caminho. Veja, é um pronome definido. Ele está falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele é absoluto. Ele é a verdade única. Ele é a única fonte de vida. Ele é o único caminho. Vamos lá para a nossa sétima e última, que ele diz aqui como o último eu sou aqui dos 7. Ele vai dizer lá em João, capítulo 15, versículos 1 e 2, diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais frutos. Jesus é sua única fonte de vida verdadeira. Jesus deve ser a nossa única fonte de vida verdadeira. E é isso mesmo. Ele é a videira verdadeira, colocando ali como um exemplo, ele se colocando como exemplo como a videira, o Pai, o Deus Pai, é como o lavrador, aquele que cuida, e nós somos os ramos e devemos, enxertados nele, dar frutos que glorifiquem ao Pai. Ele é a nossa fonte. Um ramo, se você cortar um raminho, da videira ou um ramo de qualquer outra árvore frutífera, se você cortar esse raminho e lançar fora, ela morre, ela perde a sua essência e ela não poderá produzir frutos. Quer dizer, o ramo só tem vida se estiver conectado na seiva, na planta, na videira, no caso. Nós só temos vida em Jesus. Só temos vida verdadeira em Jesus. É um erro quando as pessoas querem encontrar fonte de vida, satisfação, alegria, prazer em qualquer outra coisa que não seja Jesus. Isso é uma tragédia humana, sempre vai te levar à perdição, sempre vai te levar à frustração. Eu quero terminar aqui com um texto que Deus diz lá no Antigo Testamento, para que eu e você, para que você tome cuidado, para que não coloque nada, absolutamente nada acima de Jesus na sua vida, para que você não busque satisfação e prazer da sua vida em qualquer outra coisa que não seja o próprio Jesus. Veja o que Deus diz através do profeta Jeremias. Eu quero ler esse texto e finalizar com você. Diz assim, Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, Deus dizendo, pois meu povo cometeu 2 maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água, Veja, Deus está dizendo através do profeta, 2 coisas de erradas o povo de Israel naquela época fez. Primeira foi abandonar Deus, que é a fonte de tudo. E segundo, ele usa o termo de cisternas rachadas, que não podem reter água. Ele quer dizer que o povo abandonou Deus e estava confiando, por exemplo, em seus trabalhos, em suas riquezas, em seus status, e que isso para eles era a fonte de vida, mas isso não é verdade. Em algum momento eles se frustram, em algum momento eles se decepcionam. Cisternas rachadas, não retém água, não retém. Deus
O nosso Senhor é a única fonte de vida. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Que você entenda que Jesus, Ele é Deus e Ele quer ser o seu Senhor e o seu Salvador, para que você tenha vida e vida abundante e verdadeira, e que trilhando esse caminho com Ele, você venha a viver com Ele para todo sempre no céu de glória que Ele está nos preparando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até mais, em nome de Jesus. Forte abraço.